Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aí no seu dia a dia, vai fazer muita diferença nos seus projetos. Tenho até um pouco de dúvida se você não vai me xingar um pouco por não ter dado essa aula antes do desafio da semana passada, mas a ideia era justamente mostrar para você como a vida é dura sem o Flexbox, para depois te mostrar as vantagens de utilizar o Flexbox para estruturar os seus layouts, para estruturar as suas telas, para que você consiga construir HTMLs de uma forma mais inteligente, para que você consiga estruturar os seus layouts de uma maneira mais inteligente. Então, na semana passada eu te mostrei como era a vida antes do Flexbox, né? Você trabalhando ali com display inline block, display block, composition, com alguns modelos mais antigos de CSS, para agora eu apresentar para você como é trabalhar com o Flexbox, que é uma ferramenta mais moderna, uma ferramenta mais fácil de você construir os seus layouts. Vamos lá? Bom, primeira coisa, o Flexbox ele é um modelo de layout, ele não é um framework, não é uma biblioteca, não é nada disso. Ele é um modelo de layout que foi incluído aí no core do CSS, da linguagem CSS, em 2018. E isso, inclusive, me deixa bastante triste, tá? Porque em 2018 eu já não estava mais fazendo montagem aí de CSS, de HTML no meu dia a dia, né? Eu fiz isso por quase 10 anos aí na minha carreira, no dia a dia, mas em 2018 eu já estava aí mais tocando o negócio, mais num trabalho, né, empresarial, então não me beneficiei do Flexbox, né, vivi toda a vida antes do Flexbox. Mas você que está começando agora na área, você já vai começar tendo essa ferramenta que é sensacional. O objetivo do Flexbox é substituir os antigos modelos que eram baseados lá no display, no float, entre outros artifícios para montagem de layout. Responder muito melhor às mudanças de tela, tá? Com o Flexbox você tem uma adaptabilidade, nome difícil, muito maior do que na construção tradicional de CSS. O Flexbox ele é todinho baseado em containers, tá? Você vai trabalhar muito o conceito de container. Mas o que é um container, afinal de contas, né? A gente está acostumado com container na vida real, que é isso aqui. É aquela caixa de metal que é transportada normalmente por navios, depois chega aqui em terra e é distribuída por caminhões. Então, um container normalmente é uma caixa, a gente pode definir assim, que tem outras caixas dentro. Tá? Normalmente, dentro de um container, você tem outras caixas ali dentro de produtos, de coisas que foram transportadas dentro do container. Ou seja, uma caixa que guarda outras caixas, que por sua vez podem guardar outras caixas, que por sua vez podem guardar outras caixas. Acha que não faz sentido? Vamos lá. Um container de perfume, ele traz caixas de 100 frascos de perfume, mas esses 100 frascos são divididos em pequenas caixas de 3 unidades. Então, eu tenho um container que traz caixas, que dentro dessas caixas eu tenho outras caixas com 3 unidades e cada uma dessas caixinhas é uma unidade. Então, eu posso ter um número muito grande de caixas dentro de caixas. E esse é o conceito. E quando a gente está falando de web, é incrível, mas praticamente tudo é container. Basicamente tudo em web está dentro de um container. Aqui eu peguei, por exemplo, o aplicativo do Instagram. E, poxa, mas eu falei de web. Sim, o aplicativo do Instagram é baseado em web. E ele traz exatamente os conceitos de web. Vamos dar uma olhadinha para ver se a gente encontra aqui os containers.
Primeiro container que a gente tem aqui, ó, é o topo. E dentro desse topo, eu tenho um segundo container, que é o logo, e um terceiro container, que são os botões. E dentro desse container de botões, eu tenho pequenos elementos. Se eu for olhar a segunda fileira, aí tá fácil, né? Eu tenho um container de stories. E depois eu tenho um container vertical com os posts. E um post é um container que tem este primeiro container, que é um cabeçalho, a foto, e o container de comentários, like, curtir, não apareceu aqui, né? E o último container que eu tenho na tela é o menu. Então, tudo aqui, na verdade, são containers. Tudo aqui a gente pode encaixar dentro de um container. Se a gente for olhar a home do wall, é muito claro. Eu tenho um container que é o topo. E esse container tem pequenos containers dentro dele. Se eu vou olhar a parte de notícias, claramente aqui eu tenho dois containers. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. São dois containers dentro dessa página. Vamos olhar mais um exemplo. Home da Globo. Eu claramente tenho aqui, ignorando o topo, na parte de baixo eu tenho 3 containers. Container 1, container 2 e container 3. E é interessante a Globo porque a gente tem containers que estão na vertical. Eu tenho um container vertical aqui, outro vertical aqui e outro vertical aqui. Mas esse container principal, ele tem outros containers dentro dele. Ele tem um que é o destaque principal, aí ele tem um segundo container embaixo com 3 elementos. E um outro container com 3 containers também. Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Então, todo o layout da tela, né, toda a estrutura de tela, quando a gente está falando de web, é basicamente um conjunto de containers agrupados. Vamos falar da construção de layouts com Flexbox. Eu peguei um exemplo aqui de um HTML para a gente utilizar nos nossos modelos de estudo. Olhando para ele, o que eu tenho? Eu tenho uma tag section, você já passou pela aula de HTML, já sabe o que é uma section, e essa section ela vai ser o meu container principal. Dentro dessa section, eu tenho 3 pequenos containers, que eu utilizei para os 3 a mesma classe, que é a notícia, porque elas são iguais. E dentro de uma notícia, que é um container, tá? Notícia também é um container. Então, eu tenho um grande container, que é o linha 1, que é essa section, e tenho 3 pequenos containers dentro desse primeiro. Então, basicamente, se eu for desenhar aqui, o que eu tenho? Um container que tem 3 pequenos containers dentro dele. Perfeito? Vamos avançar. E eu peguei aqui e escrevi um CSS. E aí a gente começa a falar de Flexbox. A primeira coisa que a gente faz é definir que o container principal, a section, né, que é o linha 1, é o nome que eu dei para minha section, e aqui eu estou trabalhando com ID, ela vai utilizar
o display flex. É isso que define para o CSS que eu estou usando um flexbox, tá? Estou usando um flexbox. Então, display flex. A segunda coisa que eu vou definir é a direção desse flexbox. Row, eu sempre falo do inglês, né, gente? Row é a tradução direta de linha. Aqui eu poderia usar um column, que é coluna. Qual a diferença de eu utilizar o row e o col? Um vai me dar um flexbox horizontal, ou seja, eu vou chegar num desenho muito similar ao que eu fiz na página anterior, que é assim, e o outro vai me dar na vertical. Então, eu vou chegar em um desenho muito parecido com isso aqui. Então, aqui eu tenho row e aqui seria, opa, ficou feio, seria column. Então, aqui eu tenho um flex direction column e aqui eu tenho um flex direction row. E eu vou justificar o meu conteúdo. E aí eu tenho várias formas de justificar. Eu usei, por exemplo, aqui o Space Around, mas daqui a pouquinho eu vou explicar o que é o Space Around e quais são as outras opções que você tem para justificar conteúdo. Então aqui eu defini como está configurado o meu Flexbox, como está configurado esse meu container. Dentro do meu container eu tenho elementos. Você lembra? Eu tenho o container é o linha 1 e eu tenho dentro da minha linha 1 3 divs, certo? 3 divs que são os pequenos containers. Vou voltar lá na tela anterior para você relembrar. Então eu tenho aqui, ó, o meu grande container, que é o linha 1, e pequenos containers, que são as divs de class notícia. Essas divs, eu vou colocar nelas um background, coloquei aqui um verdinho, e eu vou definir que elas têm 25% de tamanho. Ou seja, eu tenho 3 divs, né? Vezes 3, eu estou usando 75% do meu espaço, 75% desta linha aqui com as minhas divs. Vai sobrar 25%. E eu tenho dentro de cada uma dessas divs um padding, que você já sabe, porque você estudou na semana passada, que é a margem interna. Eu tenho um padding de 1%, né? Margem interna. Bom, como isso vai ficar em tela? Exatamente assim. Eu tenho aqui a section, aqui é a minha section, que eu defini que é um flexbox. Eu defini que essa section é um flexbox. Eu defini que ela vai ter a orientação de row, ou seja, um do lado do outro. E eu utilizei o justify content como space around. Como eu sempre falo, gente, saber inglês faz toda a diferença, porque around quer dizer ao redor, ou seja, espaço ao redor. Então, ele vai trabalhar com espaço ao redor do container interno. Então, espaço ao redor. Então, o mesmo espaço que eu tenho aqui ao redor desse, eu tenho ao redor desse e eu tenho ao redor desse. Por isso, o espaço aqui tende a ser metade do espaço que eu tenho aqui e metade do espaço que eu tenho aqui. Porque aqui, se eu tenho 1, aqui eu vou ter 1 e 1. Aqui eu vou ter 1 e 1. E aqui eu vou ter 1. Então, esse é o conceito do Space Around. Eu tenho uma outra opção que é o Space Evenly.
O Space Evenly, o que ele vai fazer? Ele vai separar de maneira igual em todos os separadores. Então, se eu tiver 2 aqui, eu vou ter 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Voltando no anterior. Space Around. Space Around. 1 mais 1. 1 mais 1. 1. 2, 2, 2 e 2. Essa é a diferença Space Around, Space Evenly. Outra opção que eu tenho é o Space Between. Between, novamente, em inglês faz toda a diferença. Between é entre. Então, todo o espaço vai ficar entre os boxes, entre os containers. Ou seja, eu não tenho espaço no início, não tenho espaço no final, eu tenho espaço between, entre os boxes. Justify content, space between. Voltando lá no código, só para a gente relembrar, o justify content, você usa ele lá no container. Então tá aqui, ó. Aqui no container eu tenho justify content, que aqui está como space around, mas pode ser todas essas opções que eu dei, space evenly, space between. Outra opção, flex start. Flex start, o que ele vai fazer? Vai pegar os boxes, vai começar do início e o que sobrar vai ficar vazio lá no final. 25% para esse, 25% para esse, 25% para esse. Você vai falar, poxa, mas aqui está menor. Sim, porque eu tenho 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6% mais 25, 25, 25. Então, eu tenho nesse espaço todo aqui 81% da tela. 81%. E aqui eu vou ter 19% da tela. Então, essa é a matemática aqui. Posso usar também... Opa, ficou errado aqui, ó. Flex End. Aqui é End. Flex End. E aí ele vai deixar o espaço no início e vai mover todo o conteúdo lá para o final. Por isso, Flex End. A próxima opção, a próxima forma de eu utilizar os containers são os containers verticais. Se você lembrar, lá no site da Globo.com, que eu dei de exemplo, a gente tem containers verticais. Aqui está um exemplo. Eu tenho containers verticais, onde eu tenho um outro container aqui dentro, um outro aqui e um terceiro aqui. Então, são 3 containers dentro de um container maior. E o mais interessante, e aí você vê a potência do CSS, é que a gente consegue fazer com o mesmo código, exatamente o mesmo código HTML, uma estrutura horizontal ou uma estrutura vertical, sem mexer no HTML, sem alterar o HTML. Então, se você ver, eu vou usar aqui exatamente o mesmo HTML com a minha section, como o meu flexbox, né, principal, e 3 pequenos containers. 1, 2, 3, compostos ali de um H3 e um parágrafo. O que eu vou mudar no CSS? Mantenho o display flex, mantenho o space between, altero lá de row para column, row para column. E eu defini uma altura para esse box, tá? Mesma coisa aqui, Aquamarine, que é o nosso verdinho, 25%, 1% de padding. Vamos ver o resultado?
Olha aí, justify content space between, que é entre, e aonde é o entre agora? É exatamente aqui, ó. Entre um e outro. Entre um e outro. Então, eu tenho um container, que é a minha section, de 800 pixels, com 3 containers de 25%, utilizando mais 6% de padding, chegando àqueles mesmos 81%, e os 19% estão distribuídos between os boxes, entre os boxes. Tenho os mesmos conceitos. Posso utilizar o space around para eu ter aquele mesmo conceito que a gente tem na horizontal, 1 e 1, ou seja, eu tenho um espaço à volta, em torno, around o meu box, dividido de forma igual. E divido todo o conteúdo da mesma forma. Vamos dar uma olhadinha em outros exemplos aqui com o Flexbox. Uma que é super curiosa, eu nunca vi sendo utilizada na prática, tá, gente? Mas se eu utilizar lá no meu Flex Direction o reverse, ele altera a ordem dos elementos. Então, o box que estava em primeiro vai para o final, o que estava em segundo continuou, e o que estava em terceiro vem para o início. Ele reverte a ordem dos elementos em tela. Isso serve tanto para column reverse quanto para row reverse, porque você vai poder inverter a ordem dos elementos. Uma outra coisa que é muito interessante dentro do Flexbox é o Align Self. E Self, novamente, trazendo do inglês, Self é você mesmo, né? Então, o alinhamento do próprio objeto. Align Self. Bom, eu tenho um exemplo aqui. Eu peguei exatamente aquele mesmo HTML nosso, tá? Peguei a section, coloquei aqui display flex, estamos usando o Flexbox, flex direction row, ou seja, uma linha, justify content space between, estamos aqui, espaço entre. A única diferença é você tem uma altura 300 pixels para esse meu container. E setei uma altura também para os containers internos de 200 pixels, justamente para dar essa margem. Por quê? Eu tenho um container que é maior, é mais alto do que os elementos internos. Então, sobra espaço. E quando esse espaço sobra, eu defino o que vai acontecer com ele através do Align Self. Ou seja, eu defino como esse cara aqui será alinhado. Ou seja, o Self Align. E eu defini que seria no centro. Por isso, ele pega a mesma distância em cima e embaixo. Eu tenho outros exemplos. Align Self, Flex Start, ou seja, é para manter alinhado em cima. E o que sobrar vai ficar aqui embaixo. Outra opção,
FlexEnd, ou seja, alinhado no final. End, final. Pô, todo mundo sabe, né, gente? The end do filme. O end é o final. Então, esse elemento ele vai ficar alinhado ao final do container que compõe ele. Tá? Ao final do container que ele está, ele vai ficar alinhado. Bom, a próxima característica que a gente vai ver do Flexbox é o Grow. O que a gente vai fazer com o Grow? Vamos imaginar que a gente quer utilizar agora não os 81%, mas sim os 100% do nosso container com 3 elementos. Mas a gente não quer dividir igual 33% e sobrar 1. A gente quer que o primeiro use 25, o último use 25 e o do meio utilize o que sobrar. Por que não é 50? Porque tem os paddings, mas ele utilize o que sobrar. Como é que a gente vai configurar isso do nosso CSS? Então eu tenho duas pontas iguais, o 1 e o 3 são iguais e o 2 é o que sobrar. Mesma estrutura de HTML, a única diferença é que eu incluí aqui, ó, um ID para o segundo container, para eu poder manipular ele especificamente. E no CSS, eu vim aqui e coloquei que a notícia 2 tem que ter um FlexGrow de 2, ou seja, ela vai ocupar o espaço de 2 elementos. Vamos ver o resultado. 1, 2. Então eu dei um grow aqui e consegui dobrar o tamanho desse box. Bom, pessoal, esse foi o Flexbox. Eu tenho certeza que ele vai facilitar muito o seu dia a dia na montagem de HTML. Tem mais coisa de Flexbox, tem mais parâmetros. É uma área que você pode estudar bastante, você pode se aprofundar mais. Mas com esses elementos, com esses exemplos que eu dei aqui, você já consegue montar um layout, por exemplo, como o da Globo.com ou como o do UOL, com tranquilidade. Se você fizer a junção do Flexbox com as Media Queries, aí você consegue montar basicamente qualquer layout responsivo e adaptativo, tanto para smartphone, quanto para tablet, quanto para Smart TV, quanto para o desktop. Você pode criar arquivos separados ou pode criar seções dentro do arquivo para cada uma dessas situações. O Flexbox ele facilita muito porque os layouts se adaptam a cada uma dessas situações, mas aquilo que você precisar escrever código específico, a Media Query está aí para te ajudar. Beleza? Agora você adapta a atividade da semana passada já com o Flexbox e Media Queries. E vamos para a próxima aula.